Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Humaningia. Gente, perdão, o outro vídeo deu problema, eu tive que refazer tudo, mas enfim, vamos lá, né? A gente tá fazendo aí as análises das redações nota 1000 do Enem de 2022. Primeiramente, parabéns e créditos ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000, né? Muito obrigada a todos do site do G1. Eu vou deixar o link para vocês, não deixem de acompanhar, ela tem muita redação legal, tem muitos vídeos legais sobre redações nota 1000 para ajudar os candidatos, né, que realmente estão tentando uma vaga na federal. Parabéns aos alunos que tiraram 1000 nas redações, né, que disponibilizaram, tiveram a gentileza de disponibilizar, né, as redações aí para ajudar os outros candidatos, isso é muito bacana, então parabéns a todos vocês, né, que disponibilizaram. Vou deixar aí o site aí, né, do G1, né, vou deixar o link abaixo, parabéns ao site do G1, né, créditos ao site do G1, vou deixar disponibilizado. Então vamos lá, né, o tema de 2022 é interessante, foi o seguinte, olha só, foi exatamente, os desafios para a valorização, para a valorização de comunidades tradicionais e povos, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, tá? Da aplicação regular. A reaplicação foi medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil, mas a gente vai focar aqui, tá? No da regular. Os desafios, né? Para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A gente, os textos motivadores, né, o tema problema, né, que o INEP destacou, os textos motivadores davam muita luz, sabe, muitas dicas sobre do que se tratava o tema, tá bom? Então tá, gente, primeiramente parabéns ao site do G1, créditos ao site do G1 por disponibilizar as redações e parabéns ao candidato Luiz, né, de Brito, de 24 anos, por disponibilizar a redação dele, né, parabéns pela sua redação, Luiz, parabéns por disponibilizar a sua redação aí para os candidatos, né. Olha só, então vamos lá, o parágrafo introdutório, né, introdução, né, aqui que você vai destacar o seu tema problema, os seus argumentos, né, é aqui que o corretor vai analisar aí o que você vai destacar, né, quais seriam os seus argumentos, então ele dá um tema problema, então prove por que isso é um problema, né, de acordo com seus argumentos, por que isso é um problema, né, o que causa esse problema, né, quais são as causas desse problema, o que você acredita que sejam as causas desse problema e depois, né, a conclusão, como solucionar. Então, a introdução é aqui, no mais você vai, né, obrigada Luiz pela sua redação, mas o candidato vai aí destacar o que é a apresentação do que seria aí as causas desse problema, né? Do que ele vai falar, o que ele vai dizer, né? Então, na introdução, é basicamente como um livro, né? Se você for analisar nos livros, é na introdução que você vai destacar aí, né? Do que o livro vai ser falado, né? Então, é o momento certo para convencer, né, o corretor aí da sua redação. E olha que interessante, ele começou o seguinte, o poeta Oswaldo Andrade. Posso citar poeta? Pode, olha que interessante, citou um poeta, citou, né, algo interessante, E é sobre o poema, né, Oswaldo de Andrade, relata em erro de português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Olha que interessante, né? Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas, que tem tudo a ver com o tema, né? O tema destaca sobre isso. Perdão. Com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Paralelamente, né, no Brasil, então, no Brasil atual, ele contextualizando, né, ele fez uma analogia, olha que interessante a obra dele, em erro de português, e ele tá destacando aqui, fazendo uma analogia, paralelamente, no Brasil atual, então ele tá contextualizando o quê? A obra, né, do poema, né, a obra, né, de Oswaldo de Andrade, o poema, com a realidade do país, né, com a realidade problema do país, paralelamente, no Brasil atual, a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais. O texto, ele bateu muito nessa tecla, tá? De comunidades tradicionais, tá? Se você for analisar os textos motivadores também, eles bateram muito nessa tecla, como os pescadores, né? Aí ele destacou o seguinte, com efeito, atuam como desafios, então é aqui que ele vai destacar quais seriam os argumentos, né? Então, olha só, com efeito, atuam como os desafios para a valorização desses grupos, o que?
Olha só que interessante, aqui que ele vai destacar os argumentos, ó. A educação deficiente acerca do tema. Opa, já temos um problema aqui que ele considera ser as causas desse problema, né? A causa, né? E o quê? A ausência do desenvolvimento sustentável. Opa, então já temos aqui ao ver dele o que seriam as causas desse problema. Aqui que estão os argumentos dele. Então vamos ver como que ele vai defender esses argumentos. Quais? A educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Vamos ver o que ele vai falar sobre educação, né? Educação deficiente acerca do tema. Olha que interessante, como que fica perfeitinho, né? Aqui, ó, o primeiro parágrafo argumentativo dele, ó, já é exatamente batendo nessa tecla desse tema, ó. Aqui, ó, que legal. Primeiro parágrafo argumentativo, ó, primeiro A, né? Primeiro parágrafo argumentativo. Então, vamos lá, ó, como é que ele destaca aqui pra gente, ó. Diante desse cenário, existe o quê? A falta de promoção de quê? De um ensino eficiente. Opa, tudo a ver com a educação, né? Ó, sobre as populações tradicionais. Sob esse viés, as escolas, tá? Ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem da tecnologia. A exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens alheios aos benefícios do mundo moderno e que, consequentemente, geram preconceito. O manifestado em indagação, como o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terra. Então, olha só, ele está descrevendo que existe um ensino, existe a falta de uma promoção de um ensino eficiente sobre essas populações tradicionais. Ou seja, a questão da defasagem do ensino, né, da educação. Sob esse viés nas escolas, ao abordarem tais povos como... por um meio, do ponto de vista histórico, eurocêntrico, então existe um preconceito ainda ao abordar nas escolas, né? Ó, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes, cujas vivências são marcadas por defasagem em tecnologia, né? E não é assim, né? O índio vem conquistando seu espaço, né? Olha só, aí ele citou um exemplo, né? Exemplo disso é um senso comum de que os indígenas são selvagens, o que não é verdade, né, gente? Hoje em dia, muita coisa mudou, né? E tem que mudar esse olhar preconceituoso, né? Eurocêntrico, como ele destacou aqui, olha que interessante, né? Olha só, selvagens alheios aos benefícios do mundo, que consequentemente gerou um preconceito, que aconteceu um fato, né? Ele ainda citou um fato aqui, ó, manifestado em indagações como o índio tem smartphone está lutando pela demarcação de terras. Olha só, essa ideia, olha que interessante ele defendendo o ponto de vista dele, né? Essa ideia que deslegitima a luta dos silvícolas. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, defendido pelo... Aí ele ainda colocou aqui, ó, o Edson Fachin, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que ele destacou: o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Aí ele defendendo o ponto de vista dele, né, da questão da educação, de tudo, de uma visão preconceituosa, né, em relação aos indígenas, visto como selvagem, esses povos, né. Aí ele destaca assim, ó, dessa forma, por não ensinarem tal visão nas escolas, né, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, né, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Então, olha que interessante, ele pegou aqui a questão do ensino das escolas e que isso incentiva os alunos a esse olhar preconceituoso, né? Então, olha que interessante a questão da importância de se ter uma educação conscientizadora, não uma questão da educação, da defasagem educacional, né? Então, olha só. E agora vamos para o segundo argumento dele. Qual que seria? Vamos voltar lá para ver se está certinho. É muito legal, eu gosto de ver essas redações, que já na introdução você já consegue perceber o que ele vai defender, né? Então, olha só, ele já defendeu aqui a educação deficiente. E agora o quê? A ausência do desenvolvimento... desenvolvimento sustentável. Então, o que seria isso? Vamos ver como é que ele vai defender o segundo argumento dele sobre desenvolvimento sustentável? O que seria isso ao ver dele, né?
O que seria esse argumento? Ó, segundo argumento. Então, aqui, terceiro parágrafo, né? O primeiro é da introdução, o segundo, o primeiro argumento. Terceiro parágrafo, que seria o segundo argumento, né? O terceiro parágrafo, né? E segundo argumentativo, né? O que seria o segundo argumento dele. Então, olha que interessante. Como é que ele vai destacar a questão do desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento mesmo? Ausência de desenvolvimento sustentável, isso mesmo. Como é que ele vai destacar isso? Por que isso seria para ele, ao ver uma causa de um problema, né? Então, vamos lá, ó. Ele destaca, ó. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é o quê? A carência do progresso sustentável. Como assim, né? Nesse contexto, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Então olha só, tudo a ver com o argumento dele, né? Que é a questão de desenvolvimento sustentável que não existe, né? Então olha só, ele está dizendo aqui, o que ele quis dizer? Que o desafio hoje, o reconhecimento desses indivíduos é o quê? A carência de progresso sustentável. Que não se tem um progresso sustentável. Como assim? Ó, nesse contexto, ele explicando, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais, né, desses povos, não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Como assim? Ó, comportamento no qual valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Então, ele está destacando aqui que eles estão mais preocupados com o lucro do que realmente em preservar, em criar algo sustentável, né? Olha só. À luz disso, há exemplo que... Olha que interessante, gente. Ele pensou nos pescadores, ó. Questão só de visar o lucro, né? Ó. Há exemplo disso... do que ocorre aos pescadores cujos rios são contaminados. Isso até é uma questão de biologia, né? Se for analisar, é uma questão de saúde pública, né? Ó, cujos rios são contaminados ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica, e ele ainda está descrevendo o que acontece por causa disso, ó. Por consequente, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pela que a biologia chama de magnificação trófica. Como assim? Olha, ele ainda está explicando, dando uma aula de ciência, né? Ó, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Assim, olha pessoal, para concluir, né, o parecer dele, assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável. Olha aqui o argumento dele, ó, que interessante, ó. Não promovem o quê? O desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Gente, muito interessante esse argumento dele, né? O que ele quis dizer? Que as empresas só estão vendo lucro, não estão vendo a questão sustentável, e esses povos acabam se contaminando biologicamente por metais pesados, enfim. Eles não estão, as empresas aqui não estão preocupadas com a saúde desses trabalhadores, desses povos, né? Que no caso, que estão realizando aí essas atividades, né? E ainda destacou, exemplo disso ocorre aos pescadores cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal. Então, olha só, olha o tanto de coisa prejudicial, né? Uma questão ilegal que atinge esses povos, que não tem nada a ver com isso, que vão ter aí metais pesados, que vai atingir aqui no caso, né, vegetação não, perdão, que vai atingir até os animais, né, os peixes e as pessoas que vão consumir esses peixes. Então, olha a série de coisas prejudiciais, né, que é a causa desse problema, né? Então, gente, muito interessante, né? Ele pensou direitinho até na questão dos metais, da contaminação, da questão biológica, da ciência, enfim, de vários outros fatores que também contribuem aí para a causa, né, do tema-problema, que seria o tema-problema aí, desafios para valorização, né? Como assim, para esses povos serem valorizados no Brasil, né? Então, olha que interessante, né? Parabéns pela sua redação, viu, ô Luiz? Muito interessante. E agora, olha só, como que ele vai solucionar esse problema? Beleza, já tem o tema problema e a conclusão, e a solução? Como é que seria a solução desse problema, né? O INEP, tacou o tema problema aí, já temos as causas, mas agora ele quer saber a solução. Então, vamos ver como que ele vai solucionar? Ó, primeiramente, é importante lembrar, quem vai solucionar as perguntinhas, lembram? Quem vai solucionar? Como vai solucionar? Então, olha só,
Não pode ser do nada. Tem que ter alguém para solucionar isso, né? Quem? E como que isso vai ser solucionável? Então, vamos ver como é que ele vai estabelecer aqui a solução, ó. Portanto, é essencial que quem? Que o governo, então ele já citou um órgão, ele vai fazer o quê? Mitigue os desafios supracitados, né? Como assim? Para isso, então, olha só que interessante, ele explicou, ele detalhou como é que vai ser feito, né? Perdão, para isso, o Ministério da Educação, então, já citou outro órgão também, o Ministério da Educação. Por quê? Porque ele citou a questão da educação, vocês lembram que ele citou a questão da educação, né, nas escolas, ó. Órgão responsável por estabelecer da grade curricular nas escolas, olha que bacana, deve o quê? Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos da preservação dos indígenas por meio da inserção de matéria, estudos indigenistas. Então, olha que interessante, né? Isso vai ser uma coisa muito boa, né, para poder solucionar esse problema, uma vez que os alunos tiverem essas matérias nas grades curriculares, eles vão se tornar o quê? Alunos, seres humanos mais conscientes, né? Mais respeitadores, né, desses povos. Então, olha só que interessante. No ensino básico, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconsiderar o preconceito. Ótimo, né? Ademais, o quê? Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, vai fazer o quê? Precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis e o quê? Visando o quê? A valorização de tais pessoas mediante a canais de denúncia. Então, olha que interessante. Ele explicando também a questão do desenvolvimento sustentável, né? Quem que vai solucionar isso? O Ministério do Desenvolvimento, né? Pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, para ela fazer o quê? Fiscalizar, tá bom? Fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis, visando o quê? A valorização de tais pessoas mediante a canais de denúncias. Que denúncias? Lembra do garimpo ilegal lá que ele citou, né? Toda essa questão aí? Então, é importante ter canais de denúncia para proteger, para proteção desses povos. Então, olha que interessante. Quem que vai fazer isso, ao ver dele? O Ministério do Desenvolvimento, né? Exatamente para ajudar, para ajudar nessa questão aí, instituidora, né, de política nacional do quê? Do desenvolvimento sustentável desses povos e comunidades tradicionais, né? Gente, muito interessante a redação dele, parabéns pela sua redação, viu? Muito detalhada, ele explicou direitinho, de maneira concreta, objetiva, né? Quais, ao ver dele, seriam as causas desse problema e a solução. Perceberam que não é difícil, gente? Não é difícil fazer uma redação nota 1000, né? Basta você explicar de maneira clara e objetiva seus argumentos, né? Tinha muita coisa que poderia ser destacada aqui em relação a esse tema, né? Muito bacana a redação dele, né? Bom, espero ter ajudado vocês. Parabéns, né, pela sua redação, viu, Luiz? Parabéns pelo site do G1 por disponibilizar as redações para os meninos, né, para os alunos que estão aí batalhando por uma vaga no federal, estão aí estudando, né, para as redações nota 1000. Então, gente, não deixem de ler redações nota 1000, não deixem de acompanhar nos sites, né? Tem muita redação bacana, muito site bacana. Né, igual no site do G1, tem bastante redações, tá? Dos candidatos que ajudam bastante vocês aí na leitura, né? Tem vídeos aí no canal também que ajudam vocês aí a fazer boas redações, né? Parabéns ao site do G1 por disponibilizar essas redações para os candidatos, né? É muito bacana essas redações e ajuda muito, né? Para quem quer aí uma vaga na federal, para quem quer aí se espelhar nas redações nota 1000, né, gente? Eu falo que nada melhor do que vocês se inspirarem, né, nas redações nota 1000 dos candidatos que tiraram 1000, né, que esses modelos aí são dos candidatos que tiraram 1000, que estão disponibilizando as redações deles aí para ajudar os alunos, né, muito, muito interessante, né, ajuda muito aí vocês melhorarem aí a estrutura da redação, né? Eu falo que não importa o tema da redação, né? O importante é você... não importa, não tenta adivinhar o tema. O importante é você saber fazer uma estrutura da redação, né? Saber fazer a estrutura, como é a estrutura da redação nota 1000. Eu acho isso muito bacana, muito interessante, tá bom? Então tá, gente, é isso. Vejo vocês aí, né? Nos próximos vídeos de redação e
parabéns aí aos alunos que tiraram 1000, parabéns ao site que disponibilizou essas redações, né? É muito legal acompanhar. Bons estudos aí para vocês.